Bom dia, gente! Hoje é o primeiro vídeo do curso de Programação Dinâmica e antes de começar com o assunto de Programação Dinâmica em si, vamos resolver um problema muito famoso, que o problema é o da sequência de Fibonacci. Eu acho que todo mundo está familiarizado, mas a sequência de Fibonacci é uma sequência que ela é definida da seguinte forma. O elemento que está na posição n é o elemento que está na posição n-1 mais o elemento que está na posição n-2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um elemento é a soma dos dois anteriores, basicamente. Então, 13 aqui é 8 mais 5, 5 aqui é 3 mais 2, 2 aqui é 1 mais 1, 3 aqui é 2 mais 1. Então, o elemento que está na posição n é a soma do elemento que está na posição n-1 com o elemento que está na posição n-2. Nós podemos escrever uma definição recursiva facilmente para ele, não é? Nós sabemos que f de n é f de n menos 1 mais f de n menos 2. E também nós temos que definir os casos base, não é, da nossa recursão. Nós vamos definir que f de 0 é 1, eu vou deixar 0 indexado, e f de 1 é 1. Então, se nós fôssemos escrever um programa, seria literalmente assim, para calcularmos o enésimo número da sequência de Fibonacci. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu deixei aqui um código no main para calcular o tempo, basicamente, não é? Então, vamos calcular fib, né? Vai receber um n, e se n for 0, ou n for 1, eu retorno 1. Esse é o caso base da nossa recursão, né? E se não for, eu vou retornar fib de n-1 mais fib de n-2. É um algoritmo relativamente simples de se fazer, né? Nós tiramos ele literalmente da execução, da definição do nosso programa. Então aqui, clear, pronto. Vamos lá, ponto barra f. Eu deixei aqui um loop infinito para nós irmos calculando os valores e vendo quanto tempo demora. Então vamos calcular fib de 1. Fib de 1 é 1. Quanto é fib de 2? Fib de 2 é 2. Quanto é fib de 3? Fib de 3 é 3. Fib de 4 é 5. Então nós podemos ver aqui que realmente está seguindo aquele padrão. E o tempo de execução dele está bem baixo, né? 0.000 segundos. Mas vamos tentar um input de tamanho maior. Vamos ver um input de tamanho 30. 0.03 segundos. Ainda está executável. Não é? Um input de tamanho 40. 0.8 segundos. Agora a coisa já está ficando feia. Não é? Vamos ver um de tamanho 42. Aumentamos apenas 2. E ele vai demorar um tempo de 2 segundos para calcular. É um tempo enorme, ridículo. Ele está fazendo muitas operações aí. E vamos pensar por que esse algoritmo está sendo tão lento. Um algoritmo tão simples, porém está demorando demais para executar. Vamos pensar como é que ele está executando. Não é? Se nós queremos calcular, por exemplo, f de 5. Para calcular f de 5, nós calculamos f de 4 e f de 3, não é? Ele vai entrar na recursão do f de 4. Nós vamos ter que calcular f de 3 e f de 2. Para calcular f de 3, nós temos que calcular f de 2 e f de 1. F de 1 nós já sabemos por definição, não é? Da recursão. Para calcular f de 2, nós calculamos f de 1 e f de 0. Depois ele vai entrar aqui nessa recursão também, calcular f de 2 e f de 1. Para calcular f de 2, vai calcular f de 1 e f de 0. Tá uma árvore meio feia, mas é basicamente isso que o algoritmo está fazendo. E de cara nós já podemos ver que ele está calculando o mesmo valor várias vezes, não é? Ele está calculando f de 3 aqui, depois ele está calculando f de 3 aqui novamente. Depois ele está calculando f de 2 aqui, depois ele calcula f de 2 aqui novamente e f de 2 aqui novamente. Então ele está fazendo um trabalho que ele não devia estar fazendo. Porque ele já calculou f de 3 aqui, porque quando ele subir aqui ele vai ter que calcular de novo. E é exatamente esse o problema do nosso algoritmo. Se nós formos parar para pensar no tempo de execução dele, o tempo de execução dele é meio óbvio, né? O tempo de execução para um input de tamanho n, é o tempo de execução para um input de tamanho n-1, mais o tempo de execução para um input de tamanho n-2. E se nós resolvermos essa relação de recorrência, nós vamos saber que esse algoritmo tem uma ordem de tempo exponencial. Então, exponencial é um algoritmo muito ruim, ele vai demorar muito tempo
executando. Eu não vou resolver essa relação de recorrência aqui, porque tomaria muito tempo também, coincidentemente, mas por favor, confie em mim. Então, qual seria a solução clara para esse nosso problema? Bom, nós podemos armazenar os valores, né, para não recalcularmos ele. Então, nós vamos criar um vector aqui, um array, tanto faz, e nós vamos inicializar todos os valores dele com -1. Isso quer dizer que nós ainda não calculamos, não é? Então, aqui, -1, -1, para os 5 valores que nós precisamos. E no início nós vamos definir, eu não, por definição, eu sei que f de 0 é 1 e f de 1 também é 1. F de 0 é 1 e f de 1 também é 1. Então nós vamos entrando na recursão, né? Vamos chegar aqui em f de 5. Para calcular f de 5, o que é que nós fazemos? Nós precisamos calcular f de 4. Para calcular f de 4, o que é que nós fazemos? Precisamos calcular f de 3. Para calcular f de 3, o que é que nós fazemos? Precisamos calcular f de 2. E f de 2 nós já conseguimos calcular. Por quê? Porque é f de 1 mais f de 0. Então nós vamos vir aqui na nossa tabelinha e vamos armazenar o valor de 2. E agora nós calculamos f de 2, nosso algoritmo vai subir na recursão. E ele vai voltar para f de 3. E aí ele vai ver quanto é f de 3, já consigo calcular, consigo f de 2, que eu sei o valor aqui pela tabela, mais f de 1. Então ele vai vir aqui e vai dizer que f de 3 é igual a 3. Depois ele vai subir de novo no f de 4. E agora nós podemos perceber que ele não vai recalcular o valor de f de 2. Ele não vai fazer f de 1 mais f de 0. Não, ele não vai fazer isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente olhar na tabela, ver que nós calculamos o valor de f de 2 e vai armazenar novamente. E agora, quando nós voltarmos para f de 5 na recursão, nós não vamos nem precisar entrar nessa árvore aqui. Nós já sabemos o valor dela, né? Pela tabela. E nós vamos armazenar aqui que f de 5 é 5 mais 3, que é f de 4 mais f de 3. E bom, até falando, isso já pareceu um algoritmo bem mais rápido, né? Porque nós deixamos de fazer muitas operações. Mas será que isso influenciou em tanto o tempo de execução desse algoritmo? Bom, para o input vamos ver quantas vezes nós calculamos cada valor. Nós calculamos o 0 uma vez apenas, né? Quando nós setamos, o 2 uma vez, o 3 uma vez, o 4 uma vez, o 5 uma vez. Então, para cada desses pontos aqui do algoritmo, desses subproblemas, nós precisamos calcular ele só uma vez. E se nós tivermos um input de tamanho n, nós vamos precisar calcular cada subproblema uma vez apenas, porque nós vamos calcular ele, armazenar na tabela e depois não precisamos recalcular eles nunca mais. Então, se para um input de tamanho n nós vamos precisar fazer uma operação apenas para cada, esse algoritmo ele vai rodar na ordem de n, que é uma ordem muito menor do que um algoritmo de uma ordem exponencial, né? Então, só de fazer esse armazenamento, nós já estamos melhorando bastante nosso algoritmo. Então, vamos fazer isso, não é? Vamos criar uma função long fib pd. Eu estou criando long por desencargo, porque vai que ultrapassa o limite do inteiro, não é? E o que é que nós vamos precisar passar para ela também? Nós vamos passar um vector de long, que vai ser o nosso armazenamento, não é? E o que é que nós vamos checar? Nós vamos checar se nós já calculamos, né? Se lembra que no início nós colocamos todos os valores em -1 para nós checarmos se nós já tínhamos calculado. Se nós já tivermos calculado é porque ele é igual a -1. Se o valor que tiver no armazenamento for diferente de -1, nós vamos retornar armazenamento de n. Nós já calculamos, não precisamos recalcular. E eu não vou botar recursão, porque na recursão nós vamos botar no próprio armazenamento. E se nós não tivermos calculado, não é? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que armazenamento de n é fib pd de n-1, passar armazenamento também, mais fib pd de n-2, passar o armazenamento aqui também. É basicamente a mesma função dessa daqui de cima, né, que nós criamos, mas ele está tendo um armazenamento. Então ele está gastando o espaço para ganhar tempo. Então
e nós vamos retornar armazenamento de n, não é? Então vamos pegar esse trecho de código aqui que eu já joguei aqui embaixo, nós vamos jogar para cima, só para fazer um teste, né? Auto. Aqui vai ser long ans, né? fibpd e pronto. Nós vamos basicamente comparar os dois algoritmos. Aqui nós estamos executando o algoritmo fibpd, que eu vou depois criar o vetor armazenamento, e aqui nós estamos calculando o fib sem o armazenamento, não é? Que em cima é com armazenamento, aqui embaixo é sem o armazenamento. Mas antes nós temos que criar o armazenamento, né? Eu vou criar um vector de long, vai ser o meu armazenamento, que ele vai ter um tamanho teste mais 1, e ele vai ser inicializado totalmente em -1. Então nós criamos um vector, ou nós podemos dizer também, nós criamos um espaço de memória de tamanho teste mais 1, com todos os valores setados para -1. Depois nós vamos dizer que armazenamento de 0 é 1 e armazenamento de 1 é 1, pela própria definição. E aqui nós vamos passar o armazenamento como parâmetro também. Então o que é que esse daqui está fazendo? Esse daqui é nosso armazenamento, nós sabemos que o valor de 0 é 1 e o valor de 1 também é 1. Então nós vamos chamar essa função aqui, que ela vai checar se nós já tivermos calculado o valor. Se nós já calculamos, nós retornamos esse valor. Se não, nós vamos armazenar o próximo valor. E nós podemos ver que vamos supor que já calculamos fdn-1 e fdn-2. Quando eu chamar essa função aqui, em vez de ele executar o código inteiro, ele vai parar nesse if aqui. Então ele vai dizer, eu já calculei? Já, então retorne. Ele vai acabar fazendo essas operações em ordem 1. Então, vamos testar nosso algoritmo, né? Calcular um input de tamanho 10. Para calcular um input de tamanho 10, o fibpd demorou um pouquinho mais, não é? 0.08 e aqui demorou 37. Então, por enquanto, o fibpd está demorando mais. Mas será que isso vai se manter? Bom, agora o fibpd foi mais rápido. Ele foi 10 vezes mais rápido do que o fib normal. Então vamos ver para o caso 40, não é? O fibpd demorou 0.000 segundos, enquanto o fib normal demorou 0.77. Vamos ver quanto tempo eles calculam. 43, o fibpd já calculou e o fib está lá calculando. Demorou 3 segundos aproximadamente. Então eu vou deixar os dois algoritmos rodando aí para 48. O fibpd já executou, já acabou, não é? Demorou muito menos de um segundo. E o fib normal, sem o armazenamento, ainda está lá executando. Então vamos continuar com o assunto. O que nós fizemos aqui, nós acabamos de resolver o nosso primeiro problema utilizando a técnica de programação dinâmica, não é? E o que é programação dinâmica? Programação dinâmica. E o que é programação dinâmica? Programação dinâmica, de uma forma grosseira, sem se focar muito nos conceitos teóricos, é quando nós temos um problema que nós podemos dividir ele em subproblemas e calcular esses subproblemas fazendo algum armazenamento para não termos que fazer o mesmo cálculo duas vezes. Então nós vamos ter, sei lá, um problema grande, nós vamos partir esse problema em pequenos probleminhas, e para cada um desses probleminhas nós vamos armazenar o valor dele em alguma tabela. Nós vamos fazendo esse armazenamento à medida que nós vamos precisando para evitar o recálculo. Porém, de uma forma mais teórica, programação dinâmica é uma forma de otimização matemática. Então, a programação dinâmica ela é muito utilizada em problemas de otimização. Então, quando você quer achar o máximo ou o mínimo de alguma coisa, utilizar programação dinâmica é uma boa. Alguns algoritmos famosos que utilizam programação dinâmica é o algoritmo de Dijkstra, que ele encontra o menor caminho em um grafo. O algoritmo de Floyd-Warshall,
que ele também encontra o menor caminho entre quaisquer dois pares em um grafo, é o algoritmo de Chern-Carvin, que é um algoritmo que é utilizado para reduzir o tamanho de imagens. E nós vamos ver isso daqui no nosso mini curso de processamento de imagens. Vai ser o projeto final, então se vocês estiverem interessados, fiquem ligados aí, porque vai sair um curso de processamento de imagens do PET. Muito provavelmente no meio de janeiro, logo depois do início das aulas na UFRN. E também a programação dinâmica é utilizado no algoritmo de Protein Folding, que é basicamente o dobramento de proteínas. Então ele tem diversas aplicações na computação. Também a nossa CPU utiliza ele para ver qual é os programas que precisam ser rodados primeiro, para fazer isso de uma forma eficiente. Então, geralmente, quando você vê um programa que tem que maximizar ou minimizar alguma coisa, programação dinâmica é uma boa. E quais são os problemas que podem ser resolvidos utilizando programação dinâmica? Bom, para um problema poder ser resolvido utilizando programação dinâmica, ele tem que ter essas duas características. Ele tem que ter uma subestrutura ótima, e ele também tem que ter uma sobreposição de problemas. O que isso quer dizer? Espero que vocês não estejam escutando aqui meu cachorro latindo, porque ele é extremamente barraqueiro, mas tá bem longe, né? Então, o que subestrutura ótima quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos partir o problema em subproblemas, e de acordo com a resposta desses subproblemas, nós montamos uma solução para o problema grande. Então nós vamos pegar nosso problema grande e partir em subproblemas, e depois combinar essas soluções de alguma forma para acharmos nossa solução. Então, no problema da sequência de Fibonacci, nós podíamos usar a programação dinâmica, porque para calcular f de n, nós precisamos fazer f de n-1 e f de n-2. Então, f de n-1 e f de n-2 eram os subproblemas. Nós dividimos o nosso problemão em dois probleminhas, e nós vamos resolver esses dois probleminhas. Em vez de calcular f de n, nós vamos calcular f de n-1, f de n-2, saber a resposta dos dois e somar. Além disso, os algoritmos para você utilizar programação dinâmica, eles têm que ter uma coisa chamada sobreposição de problemas. E eu acho que o nome já diz, né? Nós tem que ser um problema em que nós vamos, sei lá, partir o problema em subprobleminhas, P1 e P2, e depois, quando nós partirmos esse problema de novo, eles podem gerar o mesmo problema aqui em árvores diferentes, P3 e P5. Então, quando tem essa sobreposição de problemas, nós podemos utilizar a programação dinâmica para fazer esse armazenamento e evitar esse recálculo aqui gigante que teria para ser feito mais de uma vez. E nós mostramos essa propriedade na sequência de Fibonacci, não é que nós iríamos calcular o mesmo problema várias vezes. Então, a sequência de Fibonacci é um caso perfeito para nós utilizarmos a programação dinâmica, pois ele tem essas duas características, e essas duas características definem que nós podemos utilizar a programação dinâmica para resolver o nosso problema, não é? Então vamos relembrar o que é programação dinâmica, não é? Programação dinâmica seria nós dividirmos o problema em subproblemas, peguei a fonte errada, dividir em subproblemas e armazenar soluções já calculadas. Basicamente são essas duas coisas. Foi exatamente o que nós fizemos na sequência de Fibonacci. Nós dividimos o problema em subproblemas e armazenamos as soluções que nós já calculamos. A maioria dos livros e de qualquer assunto que trate de programação dinâmica
define 4 passos para nós resolvermos um problema de programação dinâmica. Eu vou apagar aqui. Eu particularmente não gosto muito desses passos e vou indicar outros passos para vocês, mas ele é muito bom para você pensar melhor no problema. A primeira seria caracterizar uma estrutura ótima. Uma estrutura ótima. Então nós temos que olhar para o problema e perceber que ele realmente pode ser partido em subproblemas. Então nós vamos caracterizar uma estrutura ótima do problema. Então vamos supor, para resolver esse problemão, nós temos que resolver esses dois probleminhas. Na sequência de Fibonacci era bem fácil de ver, não é? Pela própria definição, nós podíamos ver que f de n era igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Mas para alguns outros problemas, nem sempre é tão fácil assim de verificar. Nós vamos definir recursivamente o valor da solução ótima. Recursivamente o valor da solução ótima, né? A solução ótima. Que na sequência de Fibonacci também já estava nos dados de graça, né? Que isso daqui seria basicamente definir como o nosso problema se comporta para os subproblemas. Primeiro nós identificamos que ele realmente pode ser partido em subproblemas, e no segundo passo nós dizemos, para a sequência de Fibonacci, para nós resolvermos um problema de tamanho n, nós temos que pegar um problema de tamanho n-1 e um problema de tamanho n-2. Então aqui nós definimos recursivamente nossa solução ótima, né? f de n-1 e f de n-2 mais, né? E qual é o terceiro passo? O terceiro passo é calcular o valor de uma solução ótima. Calcular o valor. E nós vamos ver que existem duas formas de nós calcularmos esse valor. De uma maneira top-down e de uma maneira bottom-up. Bottom-up. Não é? E o quarto passo é construir uma solução ótima. Construir a solução ótima, que é basicamente a solução para o nosso problema, não é? Nós vamos ver, por exemplo, fib de n. Se nós tivermos fib de 5, nós teremos que calcular fib de 5. Então nós vamos construir para esse subproblema. E quais são as abordagens de calcular o valor? Nós vemos que temos duas abordagens, a bottom-up e a top-down, né? Então vamos ver qual seria a diferença entre elas. Meio que o nome já especifica, não é? Top-down significa, traduzindo para o português, de cima para baixo, e bottom-up significa de baixo para cima. A forma que nós resolvemos o problema da sequência de Fibonacci foi de uma maneira top-down, ou seja, para nós calcularmos f de 5, nós teríamos que calcular f de 4 e f de 3. E nós já começamos do f de 5, né? Nós vamos, eu consigo calcular f de 5? Ainda não, então preciso calcular f de 4. Para calcular f de 4, não consigo ainda, preciso calcular f de 3 e f de 2. Já consigo calcular f de 3? Ainda não, preciso calcular f de 2 e f de 1. Já consigo calcular f de 2? Ainda não, preciso calcular f de 1 e f de 0. Então, essa maneira top-down. Nós começamos de cima e vamos descendo. Já conseguimos o 4? Não. Já conseguimos o 3? Não. Já conseguimos o 2? Não. Conseguimos o 2? Agora nós conseguimos o 2, né? Porque nós sabemos 1 e 0. Conseguimos o 2. Agora também nós conseguimos o 3. Depois vamos conseguir o 4 e conseguir o 5. Fazendo aquele armazenamento. E essa é a maneira top-down. Então, como seria a maneira bottom-up? Como o nome já diz, nós vamos começar de baixo para cima. Então, ao invés de nós fazermos... geralmente a solução top-down é uma solução recursiva, não é? E a solução bottom-up é iterativa. Então, não utiliza recursão. Nós iríamos pela própria definição. Nós já sabemos f de 1 e f de 0. Então, nós vamos armazenar f de 2. Agora, nós já sabemos f de 2 e f de 1. Então, vamos armazenar f de 3. Agora, nós já sabemos f de 3 e f de 2. Conseguimos calcular
f de 4. Agora nós já sabemos f de 3 e f de 4, conseguimos calcular f de 5. Então ele faz dessa maneira bottom up, começa de baixo e vai até em cima. Então a maneira que nós resolvemos o problema utilizando programação dinâmica no caso do Fibonacci foi utilizando a maneira top-down, com uma forma recursiva, fazendo armazenamento à medida que nós fomos precisando. Cada pessoa tem sua preferência, tem gente que gosta de resolver os problemas na forma bottom-up, tem gente que gosta de resolver os problemas de uma forma top-down, isso depende muito de cada pessoa. Eu particularmente prefiro da forma top-down, que eu acho mais simples da visualização e depende muito do problema também. Tem muitos problemas que é melhor resolver bottom-up, tem alguns problemas que são melhor resolver top-down, então é bom nós sabermos as duas formas, para quando nós depararmos com um problema, saberemos como resolver. A próxima aula vai ser sobre CoinChange e nós vamos resolver isso de uma maneira bottom-up. E a próxima vai ser o do problema Knapsack, aula 3, e nós vamos resolver isso de uma forma top-down. Né? Então, 48 finalmente acabou de executar. E demorou 35 segundos, enquanto nosso algoritmo com programação dinâmica demorou 0.0008 segundos, não é? Então, clear aqui. Então, esse foi o FibPD top-down. É o top-down, exatamente. Mas agora vamos calcular ele bottom-up, não é? Bom dia, gente. Infelizmente tivemos problemas técnicos aqui, eu tive que cortar a parte. Mas vamos fazer agora o algoritmo do Fibonacci de uma forma bottom-up, não é? E como é que nós fazemos? Como eu disse, a forma bottom-up é feita de uma forma iterativa. Então nós vamos criar o nosso vetor de long long. Da mesma forma, temos que fazer o armazenamento. Chama esse armazenamento de DP, que geralmente é um nome bem comum, que significa Dynamic Programming ou DP. Nós vamos deixar todos em -1. Também não importa o valor que nós deixarmos, não é? E nós vamos dizer que DP de teste mais 1. DP de 0 é 1 e DP de 1 é 1. E o que é que nós vamos fazer? For int i é 2 e menor que teste e mais e menor igual a teste. DP de i é DP de -1 mais DP de -2. Então é basicamente o mesmo algoritmo que nós fizemos anteriormente, mas feito de uma forma não recursiva. Esse problema realmente é mais fácil de pensar de uma forma não recursiva, mas não é todo problema que é tão fácil de ver uma solução iterativa assim. Às vezes não, na maior parte dos casos a solução iterativa é mais rápida, porque não tem que ter aquelas chamadas de funções e aquelas coisas, mas não é uma diferença tão grande assim. Quer dizer que tipo, a complexidade continua a mesma, só que é um pouquinho mais rápido, mas no fundo não importa tanto. E nós vamos dar um cout dp de teste endline. Então vamos calcular aqui, não é? Quanto é f de 10? É 89. O tempo de execução foi 0.000. Vamos calcular f de 40, um tempo muito próximo do outro, calcular f de 100, e o tempo basicamente não está alterando tanto, está crescendo de uma forma linear. Então essa foi a maneira bottom-up que nós fizemos, que tem a mesma complexidade da top-down, mas é feita de uma maneira que não é recursiva, de uma forma iterativa. Então, como eu disse, cada pessoa tem a sua forma que acha mais fácil de resolver o problema, e é isso. Então, na próxima aula nós vamos resolver o problema do CoinChange, e além disso, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios sobre programação dinâmica, tá aqui no LeetCode, não é? Então, ela tem, eu já fiz alguns aqui, e é programação dinâmica for beginners, e eles têm muitos problemas legais de programação dinâmica para você ir treinando. Eles têm aqui 49 problemas. Então eu vou passar o link dessa lista aqui para vocês. Eu também tenho lista de alguns outros problemas, né, de grafos, de algoritmos gulosos, de sliding window. Então se vocês estiverem interessados, podem falar comigo. Eu vou deixar tanto o meu e-mail na descrição,
quanto o link para esses problemas aqui na descrição também. Os problemas são públicos, então qualquer pessoa pode ver, resolver os problemas. E o bom desses sites é que, por exemplo, eu escolho aqui o problema e ele vai me dar aqui, esse daqui é um mais difícil, que tem aqui hard, não é? Esse é um problema difícil. E ele vai dizer como é que funciona o que é que você tem que fazer no algoritmo, e aqui você tem a parte de codar, não é? Então, na próxima aula nós vamos resolver esse problema aqui, CoinChange, que é bastante interessante. E na próxima nós vamos resolver o do Knapsack. Então, continuem ligados aí no curso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau.